Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos ler as Escrituras a partir do verso 15. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, o Senhor nos desperta nessa noite a respeito da conversão de Saulo, que o Senhor mudou o nome dele então para Paulo. Saulo era um homem cidadão judeu e cidadão romano, formado em leis, que para nós seria um advogado, e ele se formou com um grande mestre da época, e ele era um homem de confiança do Império Romano, e cabia a ele a missão de perseguir e aniquilar aquele movimento que crescia de maneira muito rápida entre os judeus, que era conhecido então como o Novo Caminho, que eram os novos cristãos, aqueles que recebiam o testemunho da graça de Jesus Cristo, e já nesse tempo, após ser derramado sobre o povo o Espírito Santo, as pessoas recebiam o Evangelho, recebiam a anunciação e eram revestidas de um grande poder dos céus. Isso incomodava os governos, incomodava os dirigentes da época, e tinha um povo que a eles cabia perseguir e acabar com esse grande movimento. E Saulo era um desses homens. A ele cabia perseguir, a ele cabia matar, a ele cabia receber cartas de denúncia de povos que estivessem se reunindo para buscar a Deus por Jesus Cristo, ir lá e fazer um julgamento sumário e acabar com aquele povo. Nós podemos acompanhar, irmãos, nas Escrituras, que Saulo esteve presente na morte por apedrejamento de Estevão. Ele estava, naquele momento, a Bíblia nos fez deixar registrado, porque por certo foi um momento de grande consternação no meio dos cristãos, e ele estava lá, perseguindo, vingando, matando, destruindo uma fé, destruindo uma crença, destruindo um projeto, e ele fazia tudo com excelência. Ele era irrepreensível, não tinha quem pudesse julgar ele pela maneira como ele agia, porque ele fazia tudo de maneira perfeita. E tendo ele agido de maneira perfeita na perseguição, ele tocou o coração de Deus, tocou o coração do Senhor a quem ele perseguia. E o Senhor, de uma maneira muito especial, quando ele recebe a anunciação que haviam cristãos reunidos em determinada cidade, ele sai com a comitiva dele
numa cruzada para perseguir e para destruir, só que naquele caminho ele encontrou com Jesus Cristo. E quando ele encontra com o Senhor se aparece para ele, as Escrituras diz que ele cai de joelhos com uma forte claridade que veio sobre ele, e ele fica cego. E ele fica perturbado, ele fala: o que está acontecendo? E o Senhor começa a falar com ele, fala: mas quem és tu, Senhor? O Senhor fala assim: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Então ele se fez de uma maneira, irmãos, irrepreensível também, indiscutível. A salvação chegou para aquele perseguidor. E de uma maneira que ele se sentiu tão consternado que não tinha como mais ele sair da presença de Deus. E já não mais perseguindo, mas recebendo o conselho, recebendo a orientação do Espírito Santo por Jesus Cristo, que aparece para ele ali, diz as Escrituras, ele vai na casa procurar um profeta, um homem de Deus, Ananias, que era aquele que haveria de ser destruído, que é um daqueles que haveria de ser perseguido pela fé. Só que aquele que haveria de ser perseguido, destruído, ele foi aquele que levou o perdão, que levou a restauração, que levou a reconciliação com Deus. E Ananias, recebendo a mensagem de Jesus Cristo do Senhor, conforme nós lemos aqui, uma recomendação, e quando o Senhor recomenda um homem, uma mulher na terra, o Senhor coloca os predicados necessários no coração e na mente dele, enche ele de coragem, enche ele de dom, enche ele de poder, e ele sai com a certeza da vitória, meus irmãos. E Ananias vai atrás daquele perseguidor, faz conforme o Senhor orientou para ele, e como umas escamas caindo dos olhos dele, aquele homem recupera a visão. Ele poderia ali, com a visão recuperada, voltar atrás, falar assim: pronto, já resolvi o meu problema, agora eu vou continuar com a minha missão e vou destruir esse povo. Mas quando Deus muda o coração de um homem, de uma mulher na terra, a obra não volta mais para trás, irmãos. E ali tinha não o perseguidor, ali tinha uma nova criatura. E se nós temos, irmãos, hoje o cristianismo entre nós, se nós temos, irmãos, hoje o registro das Escrituras, se nós temos o Evangelho narrado, é pelo trabalho deste homem, que antes era perseguidor, virou perseguido, porque aquilo que ele fazia com as pessoas, os maiorais da terra daquela época, começaram a buscar motivos contra ele também. Só que ele, irmãos, que era o homem que rasgava, que pegava, que roubava, que recebia as cartas para ir perseguir, começou a mandar cartas. O que ele fazia contra, ele começou a fazer a favor. Irmãos, não sei se os irmãos entendem o sentido dessa palavra, mas hoje o Senhor está transformando um perseguidor em perseguido. Alguém que foi contra alguma coisa na tua vida vai estar de braço dado na tua missão. E a palavra do Senhor hoje é muito clara para nós nessa noite, irmãos. Hoje o Senhor está fazendo transformação no nosso meio. Quantas vezes nós damos pelas missões que o Senhor nos dá nessa terra, missões materiais, missões familiares, missões na igreja, e às vezes encontramos forças contrárias para que possamos alcançar o resultado que nós esperamos, para alcançar o resultado que o Senhor espera, que o Senhor promete nas nossas vidas. Hoje o Senhor fala: aquilo que está indo contra vai começar a andar a favor a partir dessa palavra na tua vida. Irmãos, e por que o Senhor escolheu Paulo? Por que esse homem foi escolhido? Porque tudo que ele fazia perfeito. Ele não fazia de qualquer jeito. Quando era para fazer, ele fazia. Tanto é que quando ele recebe a cura por Ananias, que o Espírito Santo, nós lemos aqui, que o Espírito Santo encheu a vida daquele homem. A partir daquele momento, quando ele falava, quando ele se manifestava falando de Jesus Cristo, havia manifestação dos céus na vida dele.
Diz as Escrituras, irmãos, que até o lenço dele curava, não é isso? Quando ele passava o lenço dele, as pessoas eram curadas. Um grande poder de Deus se manifestou através dele. E ele passou a pregar nos templos, ele passou a pregar nas sinagogas, ele passou a pregar nas praças, ele passou a pregar nos palácios, ele passou a pregar nas prisões. Onde ele estivesse, ele estava cumprindo com a missão dele. Irmãos, hoje o Senhor está mudando o cativeiro, está mudando a vida dessa igreja. Eu não sei onde você veio buscar, onde está o seu impossível, mas o Senhor nos traz a história desse homem que foi o grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Houveram outros homens, o apóstolo Pedro, outros apóstolos, outros tantos que falaram do Evangelho de Jesus Cristo, mas a Bíblia, conforme nós conhecemos, ela existe muito pelas cartas apostólicas que Paulo escreveu. Então, se nós temos hoje acesso irrestrito à obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós podemos entender o manifestar do Espírito Santo sobre nós, é por essa grandiosa obra que Deus fez com esse homem. E se o Senhor está mandando nós lembrarmos de uma grande obra, de um grande homem que o Senhor escolheu na terra, é porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no meio de nós também. Paulo fazia tudo com perfeição. Quando era para perseguir e quando foi para anunciar. Nas duas fases da vida dele, ele fez de maneira irrepreensível. Hoje, o Senhor muda uma sentença na vida da igreja. O perseguidor passará a ser perseguido. O perseguidor passará a ser um apoiador da tua obra, da tua fé. O perseguidor passará a ser seu companheiro, sua companheira na mensagem e na missão de chegar ao trono da glória de Deus. E o Senhor nos convida que, assim como fez Paulo, na missão que o Senhor tem nos dado, na sua vida material, na sua vida matrimonial, na sua vida espiritual, na sua vida entre a irmandade na igreja, que possamos seguir o exemplo desse nosso irmão. E tudo que nós fizermos, que possamos fazer de maneira perfeita e irrepreensível perante o nosso Senhor. Fazer de maneira perfeita e irrepreensível é agirmos sem dúvida no nosso coração. É agirmos sem dúvida na nossa mente, é agirmos de maneira sem meia vontade, estarmos plenos em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos colocamos a fazer perante o Senhor como um compromisso, como uma oração, quando nós falamos, Senhor, eu me comprometo a fazer tal coisa, que possamos fazer de maneira irrepreensível, assim como o nosso irmão Paulo fez, e que pelo trabalho dele nós estamos aqui testificando os favores do Senhor, que possamos tomar esse compromisso nessa noite e que em tudo o Senhor possa ser glorificado pelas obras dele na sua, na minha, nas nossas vidas também. Irmãos, provações haveremos de passar, mas por essa palavra, por tantas palavras que temos ouvido, o Senhor haverá de nos dar vitória em tudo. Coloquemos a palavra do Senhor em prática nessa noite e que tudo nas nossas vidas, o nome de Deus possa ser glorificado. Amém. Glória a Deus.